Oi pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é para falar um pouquinho mais sobre as principais obras naturalistas. A gente já tinha dado uma introdução na semana passada e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as obras que eu considero, não só eu, mas o Enem, vestibular, enfim, as provas que costumam cobrar literatura consideram importantes. Então vamos começar com um autor que é muito importante, que é o mais falado do naturalismo, que é o Aloysio Azevedo ou Aloysio de Azevedo, como aparece em alguns lugares também. Para começar, eu trouxe um pouco de contextualização para a obra O Mulato, que foi a obra que inaugurou o naturalismo aqui no Brasil. O Mulato é uma obra com forte crítica social. Por meio de seus personagens estereotipados, Aloysio de Azevedo aborda temas como o preconceito racial, a escravidão, a hipocrisia do clero e ainda o provincianismo. Com 19 capítulos sem título, O Mulato foi uma revelação para a sociedade da época e recebeu muitas críticas. Além dos temas explorados pelo autor, o final da obra distancia-se dos moldes clássicos e românticos onde o bem sempre vence o mal. Aqui, o mal e a infelicidade das pessoas permeiam a obra. São encobertas por uma falsa felicidade onde os interesses, a futilidade, a imoralidade e a discriminação estão acima de tudo. Então, quando a gente pensa no naturalismo, a gente sempre pensa em como o ser humano pode ser a sua pior versão, porque o naturalismo ele aborda especialmente isso, o pior do ser humano e o ser humano como um animal, como a personificação de um animal. Na obra Um Mulato, o protagonista, que o nome dele é Raimundo, ele é filho de uma escrava com um fazendeiro. Então ele passa por toda essa questão de preconceito racial durante a obra, até porque ele se apaixona por uma mulher que é branca e ele não consegue ir com esse relacionamento adiante por causa da cor dele e pela condição social. E mesmo quando ele vai embora da cidade dele, ele não tem conhecimento nenhum sobre a história de vida dele. E quando ele volta, ele vai atrás da história de vida dele para tentar entender. Ele vai atrás do tio dele, porque só o tio dele está vivo quando ele volta. Ele percebe tudo que ele passou é apenas uma consequência da cor dele e também do status social dele. Então, a Luísa Azevedo traz essa crítica muito forte ao racismo e também, principalmente, à desigualdade social. Casa de Pensão. Casa de Pensão também é uma obra do Aloysio Azevedo. E aqui eu trouxe uma pequena resenha do que seria essa obra. É uma obra que tem como foco a trajetória do Amâncio, principal personagem, que é um jovem provinciano mandado pelo pai rico para a corte, onde ele poderia fazer um bom curso de medicina à altura da capacidade dele. Amâncio era um jovem com algum talento, mas estava mais interessado em curtir o Rio de Janeiro do que se esforçar para exercer a profissão de médico. Afinal, não precisava do diploma, dada a riqueza de seu pai. Morando em pensões de má qualidade, envolveu-se em situações não desejadas, porque se julgava suficientemente esperto para viver levando vantagens e aproveitando-se de certas oportunidades. Depois de um julgamento no qual fora acusado de sedutor, foi inocentado, mas acabou morto pelo irmão da mulher que seduzira. Então, nessa história, traz o protagonista, que é um jovem rico, nascido em família rica, e ele tem todas as oportunidades para, digamos, entre aspas, vencer na vida, mas ele acaba jogando tudo isso fora. E durante essa obra, o Aloysio Azevedo vai mostrando também a vida de outros personagens que não têm uma condição social tão boa, mas sempre contrastando a vida do Amâncio também, e como ele teve sorte na vida de nascer assim, mas ele vai jogando tudo isso fora ao decorrer da história, e acaba que ele se dá mal no final da história, porque ele nem sobrevive, Ele acaba falecendo ali no final. Então, o Aloysio Azevedo, ele traz não só a crítica para aquelas pessoas que são marginalizadas pela sociedade, mas também a crítica daquelas pessoas que, digamos, nasceram no berço de ouro, mas não aprenderam a valorizar essa oportunidade. Então, naturalismo é bem isso, é mostrar o ser humano tal como ele de certa forma, sem os rótulos que a gente já costuma colocar, mas o ser humano
como ele realmente é, porque a gente sabe que as vantagens e as oportunidades, dependendo de onde você nasceu, de como você nasceu, do que você tem, são diferentes. E por último, e não menos importante, da tríade mais importante ali do nosso autor, a gente tem O Cortiço. O Cortiço é uma obra que costuma cair bastante em vestibular, também costuma ser abordada no Enem, porque ela é uma obra, talvez a principal do naturalismo, é a obra mais falada, porque ela é uma obra muito chocante, porque além de tratar as questões de desigualdade social e racismo, ela também retrata realidades que são muito comuns no dia de hoje. Para vocês terem ideia, o Cortiço ele apresenta um narrador onisciente, sendo narrado em terceira pessoa, então uma trama bem complexa do ponto de vista estético. O tempo da narrativa é linear, começo, meio e fim, seguindo o tempo cronológico dos acontecimentos. O local que se desenvolve a trama representa o coletivo, tema explorado pela escola naturalista. Na obra, o Cortiço torna-se o personagem principal, espaço personificado em diversas passagens do livro. Além do Cortiço, há momentos em que a história se passa na pedreira e na taverna de João Romão. Esse João Romão, ele é o personagem principal do Cortiço. Na verdade, ele seria mais secundário em relação ao Cortiço. O Cortiço seria o personagem, mas ele ali é o personagem em que a história é mais centrada. Em alguns momentos é citado o sobrado da classe burguesa no bairro do Botafogo. De tal modo, personagens burgueses se misturam com a vida simples dos habitantes do Cortiço. Até porque esse personagem, João Romão, ele é o dono ali do Cortiço, mas ele vive invejando as pessoas que estão ao redor dele, principalmente aquelas que têm uma condição social melhor. Repleto de descrições, o romance explora as características físicas e os comportamentos de seus personagens, marcados pela degradação moral, espiritual e física e ambição. Um exemplo é a animalização dos personagens, revelada sobretudo pelos instintos sexuais. Então esse personagem, ele é um personagem assim muito ambicioso. Isso vai se mostrando com o decorrer da história e do livro. Ele acaba montando um restaurante junto com a Bertoleza, que é outra personagem bem importante ali. E a Bertoleza, ela é uma escrava fugida e ela acredita que ele comprou a alforria dela porque ela deu dinheiro para ele, mas na verdade ele não comprou. Ele armou contra ela para depois poder usar isso contra ela. Mas eu não vou contar a história toda, até porque vocês podem buscar também. Eu acredito que naquele vídeo da última aula vocês perceberam também um pouco dessa história. Mas a questão é que ele tenta passar todo mundo para trás durante o livro, e ele consegue porque ele explora também os habitantes que estão ali de certa forma, porque ele também é dono da pedreira, que é o único lugar que tem para trabalhar ali dos arredores do Cortiço. Então as pessoas basicamente vão lá, recebem um salário e se hospedam no cortiço dele, e ele acaba pegando o salário das pessoas de volta. Então ali ele é o dono de toda a economia do local ali do cortiço. Então a trama é mais centrada nessa questão de mostrar como o ser humano é ganancioso e como o ser humano não faz questão de se importar com o mal que ele está fazendo para os outros. E depois nós temos outro autor, que é bem importante, o Raul Pompeia. O Raul Pompeia é o seguinte, gente, tem muitas contradições, principalmente nessa obra, O Ateneu, porque muitos acreditam que ela é uma obra, de certa forma, que ela fica ali no meio entre o realismo e o naturalismo. Então, alguns até acham que ela é realista e não naturalista, porque ela tem aspectos do realismo, mas também tem aspectos do naturalismo. Então, eu confesso que ela é uma obra confusa até para mim. Mas se fosse para escolher uma escola literária para entrar ali, eu acho que seria muito mais naturalista. O Ateneu é dividido em 12 capítulos e possui subtítulo Crônica de Saudades. A obra está repleta de descrições físicas e psicológicas, tal qual o local em que se passa a história e os personagens que envolvem a trama. A linguagem é densa, rebuscada e repleta de descrições, bem como de figuras de linguagem, metáforas, hipérboles e comparação. O espaço principal é o colégio, embora existam algumas passagens fora dele. Sérgio é um narrador que já adulto revela suas experiências quando era interno do Colégio Ateneu. Portanto, a obra possui um narrador personagem que é o protagonista da história. Por isso, a narração é feita em primeira pessoa.
Embora apresente características do realismo, como eu já falei para vocês, a linguagem objetiva e descrições minuciosas notam-se aspectos da estética naturalista. Algumas das características naturalistas presentes na obra são aspectos animalescos dos personagens e o determinismo. O enredo foi inspirado na própria história do escritor Raul Pompeia, que esteve num colégio interno. Então, a questão muito complicada do Ateneu, e também o motivo principal pelo qual eu acho que é uma obra muito mais naturalista do que realista, é porque ela representa também uma das principais características que a gente fala que é do movimento naturalista, de mostrar o pior do ser humano, mostrar o seu lado, digamos, entre aspas, mais animalesco mesmo. Então, essa história, esse livro, o Ateneu, ele mostra ali o protagonista, o Sérgio, ele vai para um colégio interno, o pai dele deixa ele lá e diz para ele aproveitar essa estadia, que ele vai ficar ali nesse colégio interno, para ele se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa muito inteligente e tal. Seria mais ou menos como os pais de vocês deixar vocês em uma faculdade, algum lugar muito bom para vocês estudarem. Então a gente tem que se atentar à época que a gente está tratando aqui. Então é um colégio interno, então a gente já consegue perceber mais ou menos o que aconteceria ali. Ele sofre maus tratos, toda a rigidez do colégio. Tem muitas polêmicas, como dos amigos do Sérgio durante a história, ele se apaixona pela diretora do colégio. Então tem N situações ali que são complicadas e acontecem, digamos que nos piores momentos, mostra o pior do ser humano dentro dessa história. Então mostra o Colégio Ateneu como se fosse um personagem e como se ele fosse aquele personagem com as piores características do ser humano, porque ali estão os piores tipos de pessoa. Porque o colégio ele fazia toda uma propaganda de ser aquele colégio incrível, de que seu filho será muito bem formado, muito bem educado, e lá dentro os estudantes eram maltratados e conheciam o pior do ser humano enquanto estavam lá dentro. Então até falam que esse enredo foi inspirado na história do escritor, e como a gente pode ver, ele ficou tão traumatizado que ele acabou colocando isso no papel e acabou virando um livro. Confesso que para mim é uma das obras que eu mais gosto do naturalismo. E por último, e não menos importante, a gente vai para Adolfo Caminha. Essa obra deu um maior escândalo quando foi lançada, chamada Bom Crioulo. Foi lançada em 1985, foi publicada, e é considerada por alguns como um dos primeiros romances sobre a homossexualidade da história de toda a literatura ocidental. Então vocês imaginam a polêmica que foi na época. A obra foi recebida com escândalo pela crítica literária da época e com silêncio por parte do público, devido à ousadia na abordagem de temas considerados tabu, como sexo entre pessoas de diferentes etnias e homossexualidade em ambiente militar. Além disso, apresentava uma frontalidade e um erotismo pouco usuais para a sociedade da época, mas é conceituada como uma narrativa contemporânea de seu tempo. No total é composta por 12 capítulos e discorre um enredo homoerótico, no qual são abordados temas como a diferença de raça e a vida problemática dos marinheiros naquele período. A narrativa acompanha o personagem Amaro, um ex-escravo que presta serviços à marinha e que em determinado momento apaixona-se pelo jovem Alejo. O romance perpassa por dois locais, um navio, também chamado de corveta, que muitas vezes está em alto mar, e na Rua da Misericórdia, localizada na periferia do Rio de Janeiro. Então, de repente, é uma história assim que é um livro que ele trouxe muita polêmica na época, talvez até nos dias de hoje continuaria sendo polêmico, até porque existe muito preconceito nos dias de hoje, a gente acha que a gente não evoluiu muito como ser humano ainda, mas para a época foi muito chocante o lançamento dessa obra chamada Bom Crioulo, do Adolfo Caminha. Não só pela questão da homossexualidade em si, que aqui dentro já é gritante, né? Mas também pelas questões raciais que foram abordadas, né? Principalmente nas diferentes etnias. Então, o que choca aqui não é só a questão da homossexualidade, mas também do preconceito. Capaz na época ser mais assustadora a questão do racismo do que o preconceito em si, porque a homossexualidade não era tão falada tão abertamente como é hoje, era mais tabu ainda, mas o racismo era muito mais gritante. Então talvez por isso seja uma obra tão polêmica, porque ela vai tratar de assuntos
que são discutidos até hoje, e até hoje a gente não tem ainda um diálogo muito fortalecido como deveria ter. Certo, gente? Então, encerro a minha aula por aqui. Espero não ter me estendido muito para não ficar entediante. E até a próxima aula com mais informações sobre o naturalismo. Beijo!